Vamos fazer agora um estudo um pouquinho mais aprofundado e uma explicação um pouquinho mais aprofundada do porquê da tetravalência do carbono. Eu começo aqui com vocês com um pouquinho de algumas das teorias que a gente tem nas ligações químicas. É a chamada teoria da interpenetração e, na sequência, a teoria da hibridação. Quando você pega o hidrogênio, por exemplo, e faz a distribuição eletrônica dele, você tem um S1. O que quer dizer isso? Que o hidrogênio ele tem um orbital semi-preenchido. Já quando você faz a do oxigênio, você tem um S2, 2S2, 2P4. No segundo nível energético, o que você observa? Que você tem, para o oxigênio, dois orbitais semi-preenchidos. Já para o nitrogênio, fazendo a distribuição eletrônica, você observa que você tem o quê? Três orbitais semi-preenchidos. O que essa teoria traz? Que a valência do elemento está relacionada com o número de orbitais semi-preenchidos que ele tem. Então, se ele tem, como o caso do hidrogênio, um orbital semi-preenchido, ele é monovalente. Dois orbitais semi-preenchidos, ele é bivalente. Três orbitais semi-preenchidos, ele é trivalente. Então, por que isso? Porque a ligação covalente ela é formada por um par de elétrons compartilhado. Ou, de uma maneira mais aprofundada, a união de dois orbitais no espaço forma uma nuvem eletrônica que é a nuvem de compartilhamento dos dois átomos no espaço. Então, por essa teoria, ao contrário de uma primeira abordagem que vocês tiveram, de olhar apenas o número de elétrons da última camada, na realidade, de uma maneira mais aprofundada, você tem que olhar o quê? O número de orbitais semi-preenchidos. Assim, vamos montar uma molécula, por exemplo, de hidrogênio, H2. Você tem a distribuição eletrônica, o número de orbitais semi-preenchidos, que no caso é 1. Então, quando o orbital do hidrogênio, que é S, é esférico, a região de maior probabilidade de encontrar os elétrons do hidrogênio, essa é a esfera, possui um elétron e se encontra com a região de maior probabilidade do outro hidrogênio, você forma uma nuvem onde você tem a maior probabilidade de encontrar o par eletrônico, que é o orbital chamado de orbital molecular. Quando essa junção dessas nuvens, no caso dessas duas esferas, é feita segundo o mesmo eixo frontal, você viu que as duas esferas, entre aspas, colidiram frontalmente, se uniram frontalmente, você tem uma ligação que é chamada ligação sigma, letra S grega, S, sigma. Ligação covalente, então, feita pela interpenetração de dois orbitais situados em um mesmo eixo, é a nuvem ou o orbital molecular sigma, ok? Já aqui eu fiz uma simulaçãozinha dessa união, nada muito complexo, né? Formando a ligação ou o orbital molecular sigma. Macetezinho, que a gente sempre ouve, toda ligação simples só pode ser feita pela interpenetração de dois orbitais frontalmente. É a ligação sigma. Vamos montar agora a molécula do O2. Você tem a distribuição eletrônica do oxigênio, já vimos. Vimos que ele tem dois orbitais semi-preenchidos, que são os únicos que interessam para a gente. Os preenchidos não interessam do ponto de vista da ligação. E repare que eu coloquei agora o halterezinho, né? Por quê? Porque o orbital P ele é essa hélice, né? Então, eu tenho dois orbitais semi-preenchidos a 90 graus, para um oxigênio e para outro. Quando eu junto as nuvens, reparem que eu só posso ter uma interpenetração frontal. É a minha primeira ligação sigma. E você observa que o nosso halteres ficou menorzinho de um lado. Por quê? Porque a região de maior probabilidade de encontrar o par eletrônico agora é onde? No centro do desenho. É a nossa ligação sigma. E sobram ainda dois orbitais P puros que não podem mais, vamos chamar assim, colidir frontalmente. É a ligação que é feita o quê? Segundo orbitais P puros entre eixos paralelos. É a nossa ligação ou nuvem π, que a gente representa duas porque a probabilidade é a mesma do par eletrônico estar em cima ou embaixo.
Então, a ligação π é a ligação covalente feita através da interpenetração de dois orbitais p puros situados em eixos paralelos. Numa molécula ainda mais complexa, vamos pegar e fazer para o nitrogênio. Fazendo a distribuição eletrônica do nitrogênio, você vai ver que ele tem 3 orbitais semi-preenchidos. E aí a gente representa 3, já que são P's, 3 hélicezinhas a 90 graus, uma da outra. Para um nitrogênio e para outro nitrogênio. Quando eu junto os dois elementos para formar as ligações, reparem que de novo eu só posso fazer uma interpenetração frontal segundo o mesmo eixo. É a minha ligação sigma. E entre eixos paralelos eu posso fazer uma primeira ligação π e uma segunda ligação π. Então, o nitrogênio tem uma ligação tripla, onde tem uma ligação sigma e 2 ligações π. Ligação π, resumindo, ligação sigma é a covalente feita através da interpenetração de dois orbitais segundo o mesmo eixo, e a π é a interpenetração de orbitais p puros situados em eixos paralelos. Aí vem o macete que muitas vezes as pessoas não entendem. Toda ligação dupla, uma é sigma, a outra é π. Quando a ligação é tripla, uma é sigma, as outras duas são πs. Não tem outra possibilidade. Percebem? E aí, como a gente explicaria a tetravalência do carbono? Se você pegar o carbono e fizer a distribuição eletrônica dele, você vai ver que o carbono só apresenta o quê? 2 orbitais semipreenchidos. É o chamado estado fundamental do carbono. Por esse estado fundamental, o carbono deveria ser bivalente. A explicação vem aqui. Na realidade, o carbono tem 2 estados, o estado fundamental e o estado ativado ou excitado. Percebam que esse elétron aqui, como ele está no mesmo nível, ele dá um salto para o orbital vazio, de tal maneira que você fica sempre no mesmo nível com o maior número de orbitais semipreenchidos. E aí você fica com quantos orbitais semipreenchidos? 4. Essa é a distribuição eletrônica do carbono no seu estado ativado ou excitado, com 4 orbitais semipreenchidos. Está explicada a tetravalência do carbono. A única coisa que eu não expliquei aqui foi o quê? Como explicar as 4 valências idênticas do carbono, já que você tem um orbital s esférico e 3 orbitais p duplo ovoide. Aí é que vem a teoria da hibridação do carbono. Segundo essa teoria, o carbono apresenta várias configurações espaciais. O carbono pode ser tetraédrico quando ele tiver 4 ligações simples, ele pode ser trigonal plano quando ele tiver uma dupla, 2 simples, ou ele pode ser linear quando ele tiver 2 duplas ou uma tripla e uma simples. Na realidade, o que essa teoria tenta passar é que o carbono ele não tem orbitais puros sempre. Ele tem também orbitais misturados, ou seja, orbitais híbridos. Na primeira situação, 4 orbitais híbridos sp3, na segunda, 3 híbridos sp2 de um p puro, e na terceira, 2 híbridos sp e 2 p puros. Quando você tem a primeira situação, você tem 4 ligações sigma, porque as interpenetrações no espaço só podem ser frontais. E lembra, quando você tem uma dupla, uma é sigma, outra é π. 2 duplas, 2 sigmas, 2 πs. Ou uma tripla, você vai ter 2 πs e uma sigma, e a outra simples, uma sigma. Por isso que 4 ligações sigmas, 3 ligações sigmas e uma π, ou ainda 2 ligações sigmas e 2 πs. De tal maneira que o carbono sp3 ele tem uma geometria tetraédrica, porque os orbitais vão se organizar no espaço a maior distância uns dos outros, e a única possibilidade nesse caso, já que os 4 orbitais híbridos misturados, sp3, são idênticos entre si, é um tetraedro no espaço. Quando você tiver geometria trigonal plana, você vai ter os híbridos sp2 a 120 graus,
e um P puro a 90 graus desse plano. E quando você tiver dois SPs, você vai ter uma geometria linear em linha reta e os dois orbitais P puros a 90 graus, um em relação ao plano e um em relação ao outro. De uma maneira esquemática, nós temos o carbono no seu estado normal, no seu estado ativado, onde os orbitais são distintos entre si, e no seu estado híbrido, quando você tem, no caso da hibridação sp3, os 4 orbitais semi-preenchidos idênticos uns aos outros, o que explica as 4 ligações do estado na geometria tetraédrica idêntica entre si, no caso do carbono tetraédrico, né? Ok? Resumindo, 4 ligações simples, a hibridação sempre é sp3 para carbono, tetraédrica, qual é o ângulo? 109 graus e 28 minutos, geometria tetraédrica. Quando for uma dupla, duas simples, a hibridação é sp2, geometria trigonal plana, ângulo entre os carbonos 120 graus. Duas duplas ou uma tripla e uma simples, hibridação sp, geometria linear, ângulo 180 graus entre os ligantes. Grande abraço.